Glórias a Deus. Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, paz que excede todo entendimento. Ontem à noite pudemos estar lá como igreja, prestigiando o pastor Paulo, que congregou conosco 3 anos, vinha também de longe, fiel, e foi um tempo agradável, um tempo que nós podemos ter, um tempo de comunhão. Estamos aqui mais uma vez, buscando aprender de Deus, conhecer mais das coisas de Deus. Ontem a palavra ministrada falou muito sobre isso, como nós podemos adorar um Deus que nós não conhecemos. Nosso objetivo na escola dominical é exatamente estudar, conhecer os ensinamentos de Deus através das Escrituras. Estamos estudando nesse primeiro período o livro de Gálatas. Semana passada nós finalizamos o capítulo 1 de Gálatas e basicamente nós tratamos sobre o que aconteceu com Paulo antes da sua conversão, durante ou na sua conversão e depois da sua conversão, porque era um ponto importante que estava sendo tratado, porque as pessoas que estavam atacando o evangelho de Paulo tentavam de toda forma fazer com que a figura dele não tivesse valor ou fosse descartada. E nós estivemos trabalhando exatamente este tema, e hoje nós vamos estar iniciando Gálatas capítulo 2. Quero convidar você a abrir Gálatas, o livro de Gálatas. Lembrando que no capítulo 1, na sua totalidade, o apóstolo Paulo ele tinha plantado esta igreja, e aí ele fica sabendo que pessoas que eram judaizantes, judeus convertidos, eles estavam tentando trazer um cristianismo alicerçado em muitas coisas, menos apenas na palavra de Deus. Gálatas capítulo 2, assim diz a palavra de Deus. 14 anos depois, e aí você vê que do capítulo 1 para o capítulo 2 pode haver esse tempo de 14 anos, porque no capítulo 1 se cita uma ida a Jerusalém, tá? E aí ele fala, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Palavra do Senhor. Amém? Nós temos o contexto de que o apóstolo Paulo, conforme já falei, ele pregou o evangelho na região da Galácia, e ali foi plantada uma igreja. Essa igreja, o apóstolo Paulo tinha o seguinte propósito: ele ia, ensinava as pessoas, estabelecia bases, fundamentos, levantava pessoas para cuidar da obra e ia para a próxima.
era o trabalhar de Paulo. E aí nesta caminhada ele ouve que as pessoas estavam deturpando ou tentando trazer outros elementos para o evangelho que não apenas o que Cristo trouxe. E aquelas pessoas falavam mal de Pedro, falavam que aqueles conceitos dele eram errados, porque Cristo, ele pregava para aqueles que eram judeus apenas, ele vinha querendo trazer o evangelho para aqueles que não eram judeus. E aí aqueles homens judaizantes, eles estavam forçando, não, essas pessoas elas têm que ouvir sim o evangelho de Cristo, mas não podem abandonar a prática judaica. Coisa que as pessoas, por naturalidade, eram judeus, eles já tinham praticado. E aí nesse capítulo 2, e no capítulo 1 ainda, ele fala que ele chegou aí a Jerusalém, mas não passou mais que 5 dias, não passou nem uma semana. Foi lá e conversou com os apóstolos e continuou trabalhando. E esse capítulo 2 ele começa exatamente falando que ele só volta em Jerusalém, ele só volta a esse conselho dos discípulos aos apóstolos 14 anos depois. É muito tempo. O apóstolo Paulo ele não ficava dedicado em ficar com conversinha, não. Ele sabia o que ele tinha que fazer, ele ia e fazia. Então verso 1 e 2 relendo, 14 anos depois subiu outra vez a Jerusalém. E ele foi acompanhado de Barnabé, aquele que quando ele ficou cego, lembra? Quando ele se converteu, o apóstolo Paulo se converteu, ele ficou cego. Quem foi lá foi Barnabé. Foi, né? Foi. Não, foi... Ixi, estou trocando os nomes. Não é Barnabé, não. Não é Barnabé, não. É outro. Tá? Depois a gente olha. Lá para 2050. Subiu outra vez com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. O Senhor falou com ele. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Ele volta lá, e esses de maior influência, ele está falando com quem? Com os apóstolos. Com aqueles que andaram realmente com Cristo 3 anos. E ele depois, lá mais para frente, ele vai dizer que ele falou com Tiago, irmão de Jesus, ele falou com Pedro e ele falou com João. Aqueles homens aprovaram o seu evangelho. Nós vamos ver isso para frente. O que envenenava a vida e o ministério de Paulo era a atividade dos falsos mestres. Onde quer que Paulo fosse, eles iam junto. Tem aquele ditado que onde a vaca vai, o boi vai atrás. Era mais ou menos isso. As pessoas elas ficavam ligadas aonde o apóstolo Paulo ia, e aonde ele ia, eles iam lá. Ele está falando? E a gente vai ver isso em todas as cartas dele. A perseguição a Paulo ocorre exatamente disso. Eles ouvem Paulo pregando, eles vão lá para tentar desconstruir. Eles não querem um cristianismo livre. Eles não querem um cristianismo isento de conceitos humanos. Eles querem um cristianismo que eles possam, de alguma maneira, controlar. Então, logo ele implantava o evangelho em alguma localidade, os falsos mestres começavam a perturbar a igreja, pervertendo-a. Olha, eu vim lá da igreja de Filipos. Olha, eu vim lá da igreja de Laodiceia. A história lá foi a mesma coisa. Ele veio aqui, ele está errado. E o que acontece com os cristãos novos é que eles acreditam em tudo que eles ouvem. A coisa mais difícil que a gente tem dentro da igreja é fazer você ler a Bíblia. É a coisa mais difícil. A pessoa ela procura outras coisas, dá dor de barriga, a pessoa não lê, tem um filme novo, a pessoa não lê, é isso, não lê, é porque está calor, não lê, é porque está frio, não lê, está bem de saúde, não lê, se está doente também não lê. E o que acontece é que as pessoas acabam absorvendo muita coisa errada. E se por não ter nenhum tipo de parâmetro, como que eu vou discordar? Além disso, como já vimos, a fim de desacreditar a mensagem de Paulo, também desafiavam a autoridade dele, que ele defendeu extensamente no capítulo 1, falando: minha autoridade não veio de homem. Eu não fui empossado, por exemplo, ele não cita, mas não foi empossado como Matias, que foi escolhido entre aqueles que estavam junto lá. Não, ele foi escolhido pelo próprio Deus. No capítulo 1 nós trabalhamos isso grandemente. Ananias, obrigado, tá? Ananias, não é Barnabé, obrigado, Menícia, tá? Quem abriu os olhos para o instrumento foi Ananias. Barnabé é chamado de o filho da consolação.
Ele era considerado, inclusive, como um apóstolo. Tem referências dentro das Escrituras que trata ele como um apóstolo. Além disso, como já vimos, a fim de desacreditar a mensagem de Paulo, também desafiavam a autoridade dele. Este é um assunto que nos interessa, pois os acusadores de Paulo têm seus sucessores na igreja da atualidade. Quando você tenta pregar um verdadeiro evangelho, as pessoas que não são do evangelho se levantam. Eu tenho que inserir, ontem foi recheada, a palavra foi recheada disso. As pessoas elas têm que inserir uma dança, têm que inserir um coral, têm que inserir um teatro, têm que inserir um monte de coisa. E fala, isso é adoração a Deus, sendo que a própria palavra não fala para você fazer isso. Você pode até fazer, não é um conceito cristão, não é um conceito bíblico. Você pode até fazer, mas sabe que você está errado. Você pode fazer qualquer coisa, mas nem tudo te convém. Nós, quando estamos na casa do Senhor, nós estamos aqui para adorá-lo e cumprir aquilo que Ele requisita, e não o que nós intentamos e desejamos fazer. Mas aqueles homens, eles desacreditavam a autoridade de Paulo porque eles queriam inserir coisas. Se a nossa igreja começar a crescer, você vai ver que as pessoas que têm outros tipos de ministério, outras coisas, vão começar a querer dar palpite. Mas por que não pode isso? Por que não pode fazer aquilo outro? Estava falando com a Rosângela, a igreja de um conhecido nosso. Fazer um bingo, fazer um evento com bandeirinha e não sei o que, comida típica e não sei o que. Eu não concordo. Eu acho que o nosso cristianismo ele tem que ser um cristianismo pautado na palavra. E se a gente tiver que fazer festa de dog, fazer festa de pastel, ter que fazer um monte de coisa para levantar recursos para manter essa igreja, é porque Deus não quer que ela esteja aberta. Ou Deus ele vai trabalhar no teu coração com dízimos e ofertas, ou então nós vamos fechar e ponto final. Não tem que você ficar criando elementos e artifícios para suprir alguma coisa, não. E se tiver que morrer, morre. E a culpa é de quem o quê? Reteve. Nós temos que entender que as coisas do Senhor são sim, sim, não, não. Não é a gente querer aplicar como nós queremos e da maneira que nós queremos. Ou é ou não é. Ou você quer ser um cristão ou você não quer ser um cristão. Aqui na nossa igreja não é um lugar de alalaô, nem um lugar de você ficar com brincadeira. Estava falando com a Rita, falei, Rita, estamos quase colocando você dentro do discipulado. Porque eu já mandei 3 embora. Estão na nossa igreja, mas não querem. Não quer ler, não tem como você trabalhar com a pessoa que não quer ler a Bíblia. Não tem como, eu não sou mágico, não há mágica, não há uma imposição miraculosa das minhas mãos em que você passa, não. Ou você estuda, ou você está fora. E não tem como você continuar caminhando. Mas aqueles homens queriam fazer isso com Paulo. E é o que fazem hoje nas igrejas aí fora. Então o dízimo e as ofertas é somente a base, não tem essas coisas, esses exemplos que você deu, às vezes tem aqui? Da igreja. Entenda que se você quiser se reunir para alguma coisa, mas não pode partir de mim. Não pode partir da liderança, não pode partir como regra da igreja. Dízimo e oferta é a manutenção, e tem uma série de ofertas. Se você ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, você vai ver que tem uma série de tipos de ofertas, em que você pode ajudar pessoas. Eu posso ver, por exemplo, olha, a Ingrid está com uma dificuldade e tal, ela precisando fazer um exame caro, a obrigação da igreja, tendo recursos, é abençoar. Não tem, gente, vamos levantar um recurso na igreja, agora não deu certo, aí eu vou fazer uma festa do pastel? Quer dizer que eu vou ensinar você que para você ajudar a mim, ou ajudar ela, ou ajudar a igreja, você tem que receber algo em troca. Eu tenho que te dar um pastel, eu tenho que te dar um dog. Não, está errado. Então, para mim está errado. Do dízimo, se tem algum evento que é, sei lá, uma área da igreja, um grupo da igreja, tudo vai ter que partir do dízimo das ofertas. Se um grupo especial está querendo fazer, porque dízimo não é para comprar bolo, dízimo não é para comprar pastel, em um evento ou outro, tudo bem, mas não é regra. Se um grupo de mulheres ela quer ter o seu caixa para fazer as atividades dela, não tem problema. Não tem problema, tá? Mas princípios básicos da igreja, vamos comprar material da escola bíblica dominical, é dízimo e oferta. Não temos dinheiro, agora vamos fazer uma festa da pizza, vamos fazer um bazar aí fora para ganhar dinheiro. Não, negativo, tá? Se a igreja ela não se sustenta, ela não tem que ficar aberta.
é porque Deus não está mais ali naquele negócio. Se Deus ele não tem poder de amolecer o seu coração em relação à manutenção da igreja, sim? Pastor, isso aí que o senhor está falando, uma vez eu arrumei uma intriga com um pastor na Feira dos Importados, porque onde eu congregava antes, foi sorteado um carro, um Polo, né? E eu fui a pessoa que mais me dediquei nessas vendas e eu fui o vendedor que mais vendi Pirelli. Eu fui para a Feira dos Importados para oferecer e vender. E lá eu encontrei um pastor. E um pastor chegou e falou bem assim para mim, ele foi bem curto e grosso. Falou assim, meu irmão, você acha que Deus precisa de você fazer isso? Se a porta da igreja ela foi aberta por Deus vai te dar condições, Deus vai dar condições para aquela porta lá continuar. Você não precisa fazer campanhas, vender, fazer igual esse que o senhor acabou de falar, pizza, cachorro-quente, essas coisas todas. Ele falou assim, é Deus suceder. Ou é vocês que estão sustentando a igreja. Aí eu meio que fiquei ligado com aquilo e tal, depois eu fui começar a ficar na palavra. E se Deus é o Todo-Poderoso e abriu aquela porta, não sou eu, não é a fulano, A, B, C, não. E aí foi aonde, agora o senhor falando aí, eu concluí e se Deus abriu, essa porta não está mais até hoje. O senhor não tem essa campanha de pizzas e de... Nenhuma. E se Deus assim o permitir, eu não vou fazer nenhuma. E Deus está mantendo ela aberta? Glórias a Deus. Também só isso. Esse é um assunto que nos interessa, pois os acusadores de Paulo têm os seus sucessores na igreja cristã da atualidade. Eles nos dizem que não devemos dar muita atenção às obras dele, apóstolo Paulo. Esquecem ou negam que Paulo seja um apóstolo de Jesus Cristo, chamado de uma maneira especial, comissionado, autorizado e inspirado para ensinar em nome dele. Muitas pessoas nos dias de hoje não aceitam as cartas paulinas. As pessoas têm a Bíblia na mão, mas acham que Paulo ele é muito radical. Movimento feminista, quando olha a história de Corinto lá, de cabelo curto, cabelo comprido, não sei o que é totalmente deturpado, não tem nada a ver que a mulher com cabelo curto ela vai para o inferno e cabelo comprido não vai para o inferno, não tem nada a ver. O contexto da igreja de Corinto, lá apenas um parênteses, é que era uma cidade portuária, e numa cidade portuária tem muita prostituta, e as prostitutas elas estavam começando a ser confundidas com as mulheres de bem. E o que aconteceu? Falaram para as mulheres prostitutas, raspa os seus cabelos, fica um cabelo curtinho, como de um homem, porque quando o marinheiro descer e ver você assim, ele vai entender que você é uma prostituta. Então, as mulheres elas começaram a se converter, as prostitutas, e aí elas entravam na igreja, e o que se fazia? Colocavam um véu. Entenda que, quando as mulheres olham o evangelho que Paulo prega, eu falei assim, é muito radical. Ah, a mulher não trabalha, a mulher fica em casa. Tem que entender todo o contexto do que ele está falando. Então é mais fácil fazer o quê? Colocar as escrituras de Paulo, que o próprio Deus autorizou, de lado, do que tentar entender o que ele está falando. Eles nos dizem que não devemos dar muitas atenções às cartas de Paulo. Uma das formas usadas por alguns falsos mestres no tempo de Paulo para tentar diminuir a sua autoridade era dando a entender que o seu evangelho era diferente do evangelho de Pedro. Naquela época eles falavam assim, olha, tenta comparar o evangelho de Pedro com o de Paulo, é diferente. As pessoas liam as escrituras? Não, como não leem hoje. Aí as pessoas falavam assim, realmente deve ser diferente. Ou então alguém trazia algum tipo de comentário, a pessoa não tem conhecimento nenhum, então é isso mesmo. Não lia até porque não tinha acesso, né? Mas tinha a exposição, hoje tem, a situação hoje é mais grave. Tá? Hoje a situação é mais grave, mas naquela época, mesmo não tendo acesso na sua casa, a palavra ela era exposta pelos discípulos. Então tinha como você comparar pelo que você ouve. Porque desde o Antigo Testamento, em que a condição era mais difícil ainda, a palavra de Deus ela era propagada e ela era fidedigna. Independente de você ter um escrito na mão ou não, você se dedicava muito mais em gravar na mente. Por que as pessoas no Antigo Testamento tinham o Antigo Testamento inteiro de cor? E nós não conseguimos, nem decorar o Salmo 23 direito.
Por quê? Preguiça mental. A partir do momento em que eu tenho 2, 3 Bíblias, ali tem um monte, eu abro o celular, eu tenho, você não se dedica. Mas vai lá na China, onde não há a liberalidade das escrituras, a pessoa pega uma palavra e ela decora. Tá? Então, não é uma desculpa. A situação para nós ela só fica pior hoje, porque nós temos uma facilidade muito maior e nós não a utilizamos. Uma das formas usadas por alguns falsos mestres no tempo de Paulo para tentar diminuir a sua autoridade era dizer que o evangelho de Pedro, que ele era diferente do evangelho de Pedro, e até mesmo diferente da opinião de todos os apóstolos de Jerusalém. Não só o evangelho que Pedro prega. Por que Pedro? Porque Pedro era o líder. Ele era considerado como o líder da pregação para quem? Para os judeus. Como resultado disso, diziam, a igreja está sendo sobrecarregada com 2 evangelhos, a de Paulo e a de Pedro, ambos reivindicando a origem divina. Qual deles aceitar? E aí chega um momento em que o apóstolo Paulo, ele está em uma outra cidade, e as pessoas falam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. E Paulo fala assim, por que vocês estão falando que são de Apolo? Por que vocês estão falando que vocês são de mim? Eu não batizei ninguém. Se eu batizei foi 1 ou 2 na casa de tal, fulano de tal. Então não vem falar, o evangelho meu é o mesmo de Pedro. E todos eles são submissos ao evangelho de Cristo. As pessoas estavam criando facções. É por isso que eu tenho dificuldade com mais de um pastor dentro da igreja. É por isso que, independente da igreja crescer ou não, eu pretendo estar à frente de uma escola dominical. Você tem que ouvir o entendimento e o conhecimento do que eu creio, e não do que um terceiro, um quarto. Se eu pudesse, eu dava aula aqui, dava aula para os pequenos e dava aula lá embaixo. Mas não posso, então eu tenho que delegar. Mas é diferente, as pessoas começam a criar, aí eu coloco um pastor para isso, um pastor para aquilo. Cada um tem uma cabeça, cada um tem um entendimento, e às vezes é um foco certo, mas é uma confusão na cabeça das pessoas. Eu tenho dificuldade de ficar saindo de domingo. Se eu saio de domingo, eu saio um domingo por ano ou 2, que são as minhas férias. E uma outra situação extrema, tá? E quando eu permito que o Sebastião pregue, eu estou aqui. Por quê? Eu tenho que estar olhando o que está sendo falado, para que outro tipo de ideia, de conceito, não leve o barco para outro caminho. Porque o caminho que Deus deu para a nossa igreja é esse. E eu tenho que zelar por isso. Mas não quer dizer que o evangelho é diferente do que o outro. Simplesmente tem um foco, o nosso foco é ensino. Se você quer aprender a palavra, nosso foco é ensino, meu foco não é festa. Meu foco não é ação social, não tenho esse dom. Se alguém se levantar, amém. Mas não é o meu foco. Eu não estou para ir lá no parque da cidade pregar, não estou para ir pregar no metrô, é diferente. Mas o evangelho é o mesmo. Pastor, né? Onde eu congregava antes, tinham vários pastores. Aí, lá na EBD, o pastor dava aula na EBD e pegava algo diferente do pastor. Pregava lá no povo. Pega diferente. O pastor ele é obrigado, muitas vezes, a desconstruir a escola bíblica dominical. Dia o pastor, porque o cara falou outra coisa. Que doido. É por isso que eu tenho dificuldade de igrejas com mais de 100 pessoas. Como é que a gente pode cuidar de 100 pessoas? Como é que eu posso, dentro do meu tempo, cuidar de 100 pessoas? Eu não consigo cuidar de vocês, que são 30 pessoas direito. Imagina com 100. Imagina com 1000 pessoas. Não conhece nem o nome. Eu vou lá para ele e falo assim, e aí como é que está a sua Joana? Não, pastor, não é Joana, é Júlia. Ah, tá, desculpa. Porque a gente não tem como administrar esse tipo de coisa. Porque se a gente, eu falo isso não só a igreja, nossa igreja, mas a igreja em geral, né, no Brasil, no mundo. Se a gente voltasse a viver aquele tempo de Atos dos Apóstolos, né, o mesmo sentimento, o mesmo, né, aquele texto que fala, né, o mesmo sentimento, o mesmo, né, seria tudo, né, não teria essas coisas, né, que as igrejas hoje estão nessa disputa e rivalidade, né, o mesmo pensar, o mesmo sentir, o mesmo caminhar. Como é que vai acontecer isso se as pessoas não leem mesmo? Então as pessoas não leem o Evangelho, não tem como a gente ter um pensamento só. Se a gente for ver quantas igrejas já são representadas aqui, de pessoas para onde que nós já passamos, a gente vai ter 50 denominações nesse pequeno grupo aqui de 15 pessoas. Como que a gente vai
alinhar 50 pensamentos diferentes, porque cada igreja que você passa, você recebe uma outra porção de conhecimento que fica impregnado em você. Para tirar isso da pessoa é tremendamente difícil. E se a pessoa não lê? Pior ainda. Como resultado disso, diziam, a igreja está sendo sobrecarregada por 2 evangelhos. Qual deles devemos aceitar? Certamente eles prosseguiam, não podemos seguir a Paulo. Se ele constitui a minoria, olha que lindo. Não está nas escrituras, mas é subentendido. Por que a gente vai seguir Paulo se ele é a minoria? 12 apóstolos falam uma coisa. Um apóstolo está pregando para os gentios. É a cara da nossa situação. É a cara da igreja do pastor Paulo lá. Em que as pessoas olham e falam assim, o que você está pregando não é bíblico. Nós queremos fazer isso, queremos fazer aquilo outro. Olham para a igreja dele com o nome Cruz de Cristo e falam assim, Jesus Cristo já morreu na cruz. É heresia. Está querendo tirar a alegria do povo. Nós somos minoria. As pessoas olham, por que eu vou achar que a igreja cristã Semente de Vida está certa se ela não cresce? E a minha igreja está com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. É exatamente o que está acontecendo aqui. A igreja está sendo sobrecarregada com 2 evangelhos. Qual deles aceitar? Não podemos seguir a Paulo se ele constitui a minoria, já que Pedro e o restante dos apóstolos discordam dele. 100% das igrejas, 99% anda por um caminho e nós andamos por outro. Por que nós estamos certos? Eles estavam tentando romper a unidade do círculo apostólico ao alegarem abertamente que os apóstolos se contradiziam. Aqueles homens que estavam atacando a igreja da Galácia estavam indo mais longe. Eles queriam gerar entre os apóstolos que divisão, para que eles começassem a brigar e guerrear entre si. Seu jogo, poderíamos dizer, não era denegrir a Pedro, mas para exaltar a Paulo, e sim exaltar a Pedro para irritar a Paulo. Agora o próprio Paulo responde a essa insinuação. No capítulo 1 ele mostrou que o seu evangelho vinha de Deus e não dos homens. Nós já tratamos isso. Agora na primeira parte do capítulo 2 ele mostra que o seu evangelho, além de ser vindo de Deus, é igual dele. Simplesmente o foco para quem é diferente. Mas a palavra é a mesma. Os ensinamentos eles são os mesmos. Pedro, ele defendia, eu não sei, um defendia a circuncisão. Não defendia. Tinha uma missão. É como se eu chegasse para a Menísia hoje e falasse, Menísia, Deus refaça, Menísia, o propósito que eu tenho para você é trabalhar com crianças. Então, você ia trabalhar com crianças. Eu não tenho um chamado para tratar com crianças. Eu tenho um chamado para tratar com jovens, adolescentes e adultos. Mas não quer dizer que o meu evangelho é diferente do seu. Pedro, ele era chamado para trabalhar com os gentios. Paulo era com os que não eram gentios. Só isso. Foco. Pastor Marcelo lá trabalha com favelados. Não é o meu ministério. Se você é uma pessoa que é muito bem financeiramente, pode ser que o seu ministério seja abençoar igrejas. Tem outras pessoas, nós vimos de quarta-feira com um grupo bem reduzido, eu, o irmão Cláudio, Rosângela, Edilene, Menísia, Sebastião e Dinha, ministério de oração. Meu ministério não quer dizer que você não ora, mas o nosso ministério também é de oração. A gente vem aqui e executa a oração ao Senhor, intercedendo pelos santos, pelas ocasiões. Não quer dizer que você está livre de orar, pelo contrário, você tem que ter oração, mas você não tem um ministério de oração, é diferente. Entendeu? Eles estavam tentando romper o círculo apostólico, tentando exaltar a Pedro para irritar a Paulo. Agora o próprio Paulo responde a essa inspiração. No capítulo 1 ele mostrou que o seu evangelho vinha de Deus e não dos homens. Agora na primeira parte do capítulo 2 ele mostra que o seu evangelho é precisamente o mesmo dos outros apóstolos, não é diferente. Para que o apóstolo Paulo foi para Jerusalém 14 anos depois? Será que ele estava preocupado com o que ele falava? Não, ele pregava em todo lugar. A vida dele era aquilo. O evangelho para ele já estava definido. Mas ele queria fazer o quê? Mostrar para aqueles que estavam atacando ele que a palavra que ele pregava tinha a aprovação de Pedro, a aprovação de Tiago e dos outros apóstolos. É porque ele precisava? Não, porque defendia o evangelho.
A preocupação de Paulo não era ele. A preocupação de Paulo era o Evangelho e as pessoas que estavam ouvindo o Evangelho. Só isso. A fim de provar que o seu Evangelho era autêntico ao Evangelho, idêntico ao Evangelho deles. Agora ele diz que ao fazer a visita a Jerusalém, o seu Evangelho fora endossado e aprovado pelos demais. Paulo pregou para aqueles homens. Pregou para Pedro, pregou para Tiago, João e os outros apóstolos. E aqueles homens olharam e falaram assim: o que você está falando é a mesma coisa que eu falo. Vamos considerar as circunstâncias dessa visita a Jerusalém. Verso 1 e 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Essa foi a sua segunda visita, tá? Por isso que ele fala, subir outra vez. Ocorreu 14 anos depois, provavelmente após a primeira visita dele, ou então após a sua conversão, que foi algo mais ou menos perto, uma diferença de mais ou menos 3 anos. Em história isso é muito pouco. Nessa visita temos 2 aspectos importantes: seus companheiros de viagem e a sua mensagem. Primeiro, seus companheiros Barnabé e Tito. O que é particularmente notável nisso é que Barnabé era judeu. Barnabé, ele era judeu, ele andava primeiramente com Pedro, com Tiago, com João, ele estava lá no meio. Embora estivesse associado com Paulo em sua missão aos gentios em Antioquia e mais tarde na primeira viagem missionária. Enquanto Tito, ele era grego, ele era gentio. Então Paulo, ele estava se apresentando, porque ele podia chegar para Tito, que era grego, e falar assim: ó, fica lá escondido, hein? Deixa eu aparecer aqui, porque ele era judeu de nascença. Barnabé, judeu de nascença. Se apresentava aqueles homens como o quê? Judeus de nascença. Mas o que ele faz no meio? Traz o quê? Tito. Tito, que inclusive não teve que se circuncidar. Ele podia falar assim: olha, para as pessoas que aceitarem, vamos fazer uma circuncisão ali rapidinho. E aí se alguém falar: não, olha, o Tito, ele está circunciso. Não. Ele estava exatamente ali como uma pedra de tropeço. As pessoas tinham que entender o contexto que Paulo estava vivendo, que ele pregava, e eles tinham, entre aspas, de aceitar aquilo que ele fazia. Mas você pode entender, Paulo, ele pregava a favor da circuncisão? Vou voltar de novo. Nem Pedro pregava a favor da circuncisão, nem Paulo. Só que Pedro, ele era circuncidado. E era chamado a pregar para quem? Para os judeus que eram circuncidados. Paulo, ele pregava para aqueles que não eram circuncidados. Ele ia para a Grécia, ele ia para Antioquia, ele ia para regiões da Ásia. Não tinha judeu lá, só alguns que tinham saído da dispersão. Então cada um tinha um foco de pregação. E ele se apresenta ali com um judeu e também com um que é gentio. Tito era um gentio não circuncidado, um produto daquela mesma missão. Enquanto Paulo pregava o Evangelho na Ásia, Tito se converteu e fala: posso seguir você? E aí ele fala: vem. E aí ele começa a pregar. Tanto que nós temos mais para frente uma epístola para quem? Tito, que provavelmente, eu não tenho conhecimento, teria que estudar, provavelmente ele pode ter sido levantado como um líder de alguma igreja, ou um presbítero, ou algum auxiliar. Segundo o seu evangelho, a segunda frase: o evangelho de Paulo que ele pregava aos gentios, ele era agora apresentado aos outros apóstolos. Não que ele tivesse ido a Jerusalém por esse motivo, a razão era outra. Ele fora em obediência a uma revelação. Quem mandou? Deus. Deus mandou e ele foi lá e obedeceu. Pastor Paulo, como fica o sentido da revelação e as escrituras? Entenda que Deus, ele fala como ele quer, da forma que ele quer. E nesse caso, ele revela a Paulo uma coisa que ele tinha que agir e fazer. Mas é a regra? Não é a regra. A regra é o quê? O
o que já tinha sido escrito em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, basicamente. Porque todos os profetas, eles trabalham em cima desses livros. A base da lei está aqui, nos 5 primeiros livros. Por isso que é importante você lê-los e entendê-los. Aqui você vai aprender como o Antigo Testamento inteiro caminhou. E o Novo Testamento é alicerçado no quê? Nisso aqui. Não há como você pensar em Novo Testamento sem pensar não ser um cumprimento do Antigo Testamento. Mas quando a pessoa inicia o estudo, o que a gente faz? Coloca para ela ler o Novo Testamento porque ele é de mais fácil entendimento. É mais fácil você entender. A pessoa ela pode entrar no Antigo Testamento e ver aquelas guerras, aquelas matanças, e ela fica meio surtada. Mas quando ela lê o Novo Testamento e ela volta para o Antigo Testamento, ela começa a ver que as frases que eram proclamadas por Paulo, por Pedro, Tiago, João, por Paulo, eram coisas que estavam alicerçadas lá atrás. Aí começa a fazer a ligação. 10h30, quase 10h30. Acabou o nosso tempo. Então nós vamos parando por aqui. Na semana que vem, se o Senhor assim permitir, nós vamos dar continuidade nessa visão, no cumprimento dessa revelação de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo, que está ali em Jerusalém pela segunda vez, depois de 14 anos, para provar, não para si, não para os apóstolos, mas para aqueles que os acusavam, que o Evangelho, ele é o mesmo Evangelho que os apóstolos pregaram. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pela essa primeira parte da Escola Bíblica Dominical. Pai, nós podemos identificar as dificuldades que Paulo teve nas nossas vidas, na vida da nossa igreja. E nós queremos, Pai, cada vez mais sermos encontrados como fiéis à Tua Palavra. Nos ensina, nos dá discernimento e sabedoria. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.